Boa noite, amigos da TV Rio Branco. Hoje é segunda-feira, 14 de novembro de 2016. Estamos começando mais uma edição do programa Boa Noite Rio Branco, que hoje começa falando em política. Logo na abertura, eu vou conversar com o jovem vereador eleito Emerson Jarudi, do PSL. Vamos saber dele, qual a opinião, qual a expectativa dele. Ele inovou. Na semana passada, ele fez uma seletiva para contratar a equipe de assessores. Nunca ouvi falar nisso. Se realizaram no Acre ou qualquer outro estado do Brasil, não fiquei sabendo, honestamente falando. É uma inovação, coisas novas, é isso? No primeiro bloco, isso vai ser abertura, no primeiro bloco eu vou conversar com o Bispo José e a missionária Silvana. Eles são da Igreja Casa da Bênção e vêm falar sobre o Dia do Clamor, que acontece amanhã, a partir das 5 da tarde, ou às 17 horas, como queiram, em frente ao Palácio Rio Branco. Você que nos acompanha aqui, sabe que esse evento começou há 15 anos, em 2001, melhor dizendo. Depois, ele teve 3 anos sem fazer, e agora volta a realizar em frente ao Palácio Rio Branco. É um dia de clamor, de oração pelas pessoas comuns e também pelas autoridades. Legal isso aí, né? As autoridades não devem só ser criticadas, mas também serem lembradas nos momentos de oração. Porque um erro do prefeito e do governador vai refletir em toda a população, não é isso? Por isso que eles têm que estar preparados também do ponto de vista espiritual, para que as decisões sejam acertadas em todos os sentidos. Legal? No segundo bloco, vamos falar com o doutor Maurício Oenberg. Ele vai dar a opinião dele, do ponto de vista jurídico, a respeito da PEC 255, que foi aprovada na Câmara e agora no Senado recebeu o número 55. Então, a PEC 241 na Câmara e 55 no Senado. E o programa termina falando em escola segura, isso mesmo. Será que existe escola segura em tempos de violência? Lá no Bujari tem um projeto piloto comandado pelo delegado Pedro Rezende, que fala sobre isso. Escola segura deve ser estendido para outras escolas da capital e outras também do interior. Ele que está lá e cá ao mesmo tempo. Ele responde também na delegacia, lá do Tucumã, na regional, e coordena pessoalmente esse projeto lá em uma escola de Bujari, a 28 quilômetros de Rio Branco. E agora, com o apoio da Purifique, o melhor da água alcalina para você, do Supermercados Araújo e também da Newflex, eu tenho o prazer de conversar com o vereador eleito Emerson Jarudi, do PSL, Partido Social Liberal. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Obrigado, boa noite, tudo certo. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço por abrir o espaço mais uma vez. Boa noite aos telespectadores e vamos a mais uma entrevista. Claro. Teremos 2 advogados hoje aqui, um bem experiente, né? Outro jovem como você. Diria até que 3, que o Pedro, apesar de ser delegado, é licenciado. Exatamente. Né? Então, teremos 3 também aí. tem a formação específica no campo do direito. Legal. E é jovem também, né? Jovem, está fazendo um papel brilhante no Bujari, na segurança pública. É um reforço de peso aí que o Bujari ganhou. Que bom. Vereador, como eu falei agora há pouco, o senhor começou inovando, né? Foi. Como é que surgiu essa ideia de promover um processo seletivo para escolher os assessores? Na verdade, isso foi uma proposta de campanha minha, né? Algumas pessoas ficaram assustadas, mas quem acompanhou de perto a eleição, principalmente a minha candidatura, viu que foi uma proposta de campanha. Na verdade, eu nunca tive muita influência política na minha vida para conseguir os meus empregos, os meus cargos. E eu acho que nada mais justo do que devolver esses cargos para que a população também dispute eles. Porque apesar de eu ter aqueles perfis que vão ser de confiança, que as pessoas estão achando que eu não vou ter cargos de confiança, eu vou ter sim. Alguns são meramente técnicos, né? Então, eu estou buscando os melhores, eu quero os mais bem preparados e por isso a gente resolveu fazer esse teste seletivo e também para dar oportunidade para toda a população participar. Como é que o senhor sentiu a procura por emprego? Eu imagino. A procura tem sido grande, né? Apesar das inscrições não estarem tão altas assim, mas a procura tem sido bastante. Geralmente o brasileiro também costuma deixar tudo para a última hora. Essa semana vamos ter bastante inscrições, mas veio também para dar uma oportunidade para as pessoas que estão sem emprego, né? E aquele que estiver bem preparado, né? Vai ter uma prova objetiva, uma prova subjetiva e uma entrevista ao final com os 5 primeiros colocados.
aquele que se der melhor vai levar a vaga. Em linhas gerais, quais são os critérios que vocês adotaram? Isso. Nós vamos ter uma prova objetiva com 50 questões, uma prova subjetiva, que vai ser uma redação, um parecer técnico, que vai valer 20 pontos. Na soma das duas provas, aquele que obter as 5 primeiras posições vai ter uma entrevista final e a gente vai analisar o currículo, né, e o perfil através da entrevista com o trato público, enfim, uma série de requisitos que a gente vai definir. Tudo fase eliminatória, né? Tudo fase eliminatória. E a última entrevista. Exatamente. Os 10 primeiros aprovados na prova objetiva passam para a prova subjetiva e ficam os 5 finais para a entrevista. Muito bem. Espero que vençam os melhores, né? E que o senhor possa realmente manter uma boa equipe. A minha vida inteira foi fazendo concursos, né? Então isso já é uma prática comum que a gente quis trazer. Até no meu escritório também eu costumo fazer um teste seletivo que as pessoas costumam confundir muito com concurso público, né? E ainda mais pela forma que eu fiz o edital, que dá bem aparecer um concurso, mas não é um concurso. O teste seletivo é uma forma de você poder estar analisando os candidatos. Uau. E aí cada um escolhe a sua forma, né? O que eu achei mais interessante e mais imparcial foi a realização de provas e, ao final, uma entrevista. Muito bem. O senhor espera, então, montar uma equipe pronta e acabada para lhe ajudar a fazer um bom mandato? A nossa equipe, eu sempre tenho deixado claro, ela vai ser altamente técnica. Nós vamos ter um engenheiro sanitarista, vamos ter um bacharel em Direito, vamos ter um assistente social e um bacharel em jornalismo, né? Claro que eu gostaria de ter muito mais profissionais, mas infelizmente a verba de gabinete é bem reduzida, né? Claro que guardadas as devidas proporções, um vereador em São Paulo tem de verba de gabinete R$140 mil, e nós aqui em Rio Branco temos 17 mil, mas comparando com Manaus, né, que é uma região aqui também norte, tem R$41 mil, né? Então não é uma verba tão alta assim. Inclusive, a gente teve ali que conciliar os salários com a faixa de mercado para poder, né, dar oportunidade para todo mundo. Mas, graças a Deus, vai dar tudo certo e foi uma iniciativa muito legal. Por falar em salário, vereador, tem muita gente aí tentando fazer tempestade em um copo d'água, dizendo que os vereadores querem aumentar o próprio salário. Primeiro que não é bem assim. Quem conhece um pouco do funcionamento do Legislativo sabe que essa questão de salário é definida pela legislatura anterior. O senhor não vai poder votar. Exatamente. Quem vai votar é a legislatura que aí está. Certamente, pelo que eu vi falar, não haverá clima para reajuste, não é aumento, é reajuste salarial, porque também os vereadores perderam, sim. Não vamos ser hipócritas aqui, eu acho que o salário do vereador não é alto, está longe de ser alto. Agora, na realidade que estamos, certamente não haverá clima para reajuste salarial. Eu também concordo que não há clima, apesar de que a Câmara todo ano devolve dinheiro, né, faz um uso muito bom, muito enxuto. A partir de agora não vai mais devolver, né? Não vai mais devolver, foi criado o fundo que eu acho certíssimo. Eu também acho, mais justo. A Câmara hoje sequer tem uma sede, então não há clima diante da crise econômica que nós estamos vivendo, principalmente aqui no Acre, aí, 13º afetado, até mesmo o salário de dezembro afetado, né? Por mais que haja essa disponibilidade de aumento, eu acho que poderia ser investido de outra forma. O senhor acredita que não vai haver? Eu acredito que não vai haver aumento de salário. E o senhor também não se importa em receber o mesmo que a legislatura anterior recebia? Não me importa. Inclusive, uma das minhas propostas é diminuir o meu próprio salário, né? Foi uma proposta de campanha também, a redução tanto da verba de gabinete quanto do meu próprio salário, para que a gente possa dar a nossa contribuição junto à crise econômica que hoje o Brasil passa. Porque fala-se muito da PEC 241, mas tem uma outra reforma que deveria ser feita, que é nos gastos públicos, principalmente nos salários dos parlamentares, de senadores, que tem uma escala muito maior, claro, do que um parlamentar mirim. Eu acho que essa reforma ela também deveria acontecer em todo o Brasil. Muita coisa precisa ser corrigida. Na Prefeitura de Rio Branco tem gente que ganha mais que o prefeito. Tem. Na Câmara tem funcionário que ganha mais que o presidente da Câmara. Eu lembro quando o Besteni assumiu a presidência da Assembleia, em 94, ele disse, ponto 1, ninguém aqui vai ganhar mais do que eu. Acabou, quem paga sou eu. Quem quiser entrar na justiça pode entrar. Eles entraram na justiça e tal, ganharam em alguns casos, depois voltaram, mas no fundo não receberam. Nós temos um discurso muito voltado para os políticos dessa questão salarial. Mas nós também temos outros dois poderes, né? O outro poder, quer dizer, que o executivo também faz parte da classe política, o poder judiciário, que recebe muito bem, né? Nós temos aí vários salários muito acima do teto constitucional,
devido às gratificações, Na verdade, os o teto auxílios. praticamente não existe, né, Não vereador? existe, né? Você tem auxílio Não é moradia, cumprido. você tem auxílio paletó, você tem auxílio livros. Hora extra, não sei Né? mais o quê, Então, não sei mais é da tudo onde. isso que tem que ser revisto. Né? Tem que sentar todo mundo, executivo, judiciário e o legislativo. Vamos nos unir, que é o momento. Né? O Brasil está atravessando uma crise econômica tremenda e a iniciativa tem que partir de nós mesmos. Só a título de esclarecimento e para fortalecer ainda mais o que a gente está falando aqui, este mês aqui no Acre, mês passado, não sei esse mês passado, em plena crise, teve juiz aqui recebendo quase 100 mil reais. O juiz Sérgio Moura recebeu 70 e poucos mil reais. E o teto? Foi para onde? O espaço já. O prefeito hoje de Rio Branco, ele ganha em torno de 17 mil reais. Pode até parecer muito, é um bom salário, isso não se pode negar. Mas, se você vê o orçamento de Rio Branco para 2017, é de quase 1 bilhão de reais, são 790 milhões. Então, veja bem, uma pessoa que vai gerir quase 1 bilhão de reais por ano vai ganhar 17 mil reais. É um bom salário? É um bom salário, mas a responsabilidade também é muito grande. Muito grande. Né? Então, eu acho que é justo, sim, essa remuneração, mas nós estamos diante de um momento de crise. E nós temos que rever essas questões por um momento de transição aí, que logo, logo, se Deus quiser, vai passar. Ainda sobre o salário, o vereador, o senhor disse que defende a proposta de redução do próprio salário. Isso. O senhor é um profissional liberal, um advogado. Uhum. Quem sabe a realidade de um advogado bem-sucedido sabe que 17 mil reais ele pode ganhar num telefonema, numa ação. Uhum. O senhor vai ter que estar lá na Assembleia, na Câmara, pelo menos terça, quarta e quinta, das 9 até 1 da tarde. Isso sem falar na reunião das comissões técnicas permanentes, comissões especiais, enfim. Se quiser mesmo, vai passar o dia por lá. O senhor vai ter prejuízo no seu trabalho normal. E aí? Vou. E tem Você já fez essas contas? Já fiz, realmente é o que eu falei. Eu quero dar a minha contribuição para a política. Eu não vou passar muito tempo nela, isso que eu sempre tenho falado. Então, eu vim para dar minha contribuição. Tanto é que a própria mobília do gabinete, eu que vou arcar. Estou fazendo o orçamento aí, está chegando na casa dos 20 mil e pouco, porque tem que comprar computador, tem que comprar mesa, tem que comprar cadeira, porque se eu não der condições de trabalho para a minha equipe, o trabalho do meu mandato vai ficar preso. Então, assim, eu vou passar muito mais tempo lá dentro da Câmara do que propriamente advogando. Né? E tem uma outra questão, apesar de as sessões ser terça, quarta, quinta, pelo período da manhã, o meu trabalho vai ser muito extra-Câmara. Vai ser fazendo projetos de leis, vai ser fiscalizando obras, vai ser verificando licitações. Então, tudo isso é extra-Câmara. Para dentro da Câmara, eu vou mostrar aquele trabalho que foi feito nos bastidores. E é por isso que eu volto a frisar a importância da nossa equipe técnica. É, porque quem não conhece a vida do Legislativo pensa uma coisa. A sessão ali é apenas a complementação do trabalho do vereador. O vereador que quer trabalhar mesmo, como o senhor falou, tem atividades extras. Claro, vai trabalhar muito mais do que atividade 8 horas política, por dia. atividade parlamentar propriamente dita. Enfim, quando ele preside uma comissão especial ou uma comissão permanente, é suficiente para passar a boa parte do dia por lá mesmo. E a minha preocupação maior é produtividade. Eu não sou muito de me preocupar com horário. Tem pessoas que funcionam melhor pela manhã, tem pessoas que funcionam melhor pela tarde. Você trabalha a qualquer hora? Trabalho a qualquer hora, dentro de que me entregue as metas, me entregue os prazos, me entregue a produtividade que foi estabelecido conjuntamente com toda a equipe. Né? Mas quanto à questão de horários, eu sou bem flexível, eu gosto de produtividade. Se não estiver rendendo, aí a gente senta e conversa e ajusta tudo isso. Porque veja bem, hoje você vê dentro da administração pública mesmo até, muitas pessoas, se fosse trabalhar 6 horas diárias, das 7 a 1, já terminaria o seu trabalho ali. E o que acontece? Elas têm que voltar para o segundo turno e muitas vezes não tem trabalho, fica ocioso, vendo jornal no computador, gastando internet, luz, gastando financeiramente a instituição ali, sendo que não há mais produtividade a se fazer. Né? Por isso até que está se repensando até a carga horária dos servidores públicos, né? Ou fazer 6 horas corridas ou 7 horas corridas. E eu confesso que eu sou a favor dessa tese. Eu acho que 6, 7 horas dá para você desempenhar um bom trabalho. Com certeza. Agora, vereador, só para encerrar aqui, as mudanças propostas pelo senhor são tão inovadoras que acabam gerando polêmicas. Né? O senhor já se envolveu em algumas polêmicas por aí, com alguns colegas jornalistas. Tá? O senhor imaginou que pudesse entrar em rota de colisão antes mesmo de assumir? Antes mesmo de ser diplomado, né? Não, nunca pensei, mas como você falou, quando uma ideia
nova surge, ela causa até que um pouco de... Tudo que é novo assusta às de vezes, espanto, né? E eu tenho uma preocupação muito grande de responder todas as pessoas. Está chegando um momento que eu não consigo mais fazer isso. Mas a relação é bem tranquila, a gente conversa, né? Tem que respeitar todas as opiniões, apesar de discordar, mas nós temos que aceitar as críticas, que elas são sempre muito bem-vindas. E essa relação de confiança a gente vai construindo com o passar do tempo. É como eu falo, nós fomos alimentados por uma série de gerações de promessas não cumpridas. Então, quando a gente vem falando algo diferente, as pessoas falam, mas vai ser mais um, vai fazer igual aos outros, isso é agora, depois que entrar muda o discurso. E não é bem assim, a gente adotou uma linha, vai seguir, é claro que obstáculos vão aparecer, mas em momento nenhum a nossa briga é diretamente com alguém ou com alguma classe, muito pelo contrário, a gente está aqui para contribuir, para ajudar a nossa cidade, né, e espero assim fazer durante os 4 anos. Ok. Conversei aqui com o jovem advogado, o vereador eleito Emerson Jarudi, que juntamente com o vereador Juruna vai compor a bancada dos sociais liberais a partir de janeiro na Câmara de Rio Branco. Vereador, foi um prazer recebê-lo aqui. Caso o senhor queira acrescentar algo, ainda há espaço. Não, eu quero agradecer mais uma vez aos telespectadores por estar nos acompanhando. Acesse a minha página no Facebook, Emerson Jarudi. Lá consta o nosso edital do teste seletivo. E quero desejar também muito boa sorte aqui à TV Rio Branco, que eu vi que está passando por um momento difícil, que o Narciso, né, já até explicitou. E eu quero agradecer de coração mesmo à TV, porque sempre abre as portas aqui para a gente, sempre nos trata muito bem. E isso vai ser imprescindível ao longo do nosso mandato e conte sempre conosco no que precisar, a gente está à disposição. Obrigado e obrigado boa sorte. Você. Obrigado. Valeu. Depois do intervalo comercial, né, depois de falar em política, eu volto para falar sobre o Dia do Clamor. Eu vou conversar com o Bispo José e a missionária Silvana, ambos da Casa da Bênção. Até já.